Olá, nesse vídeo vamos falar de menus e das possibilidades que a gente tem de utilizá-los no aplicativo Android. Então vamos começar criando um projeto, vamos chamar ele de menu de opções. Vamos usar o API level mínimo 15, que foi recomendável, e criar uma empty activity. A nossa activity vai se chamar principal activity. Vamos criar o projeto. Bom, foi criado o projeto, nosso aplicativo vazio. Então vamos editar aqui o nosso layout. Bom, o nosso layout para este aplicativo, a gente vai ter apenas o constraint layout, que a gente vai dar um nome, um ID para esse constraint layout para a gente acessar ele via programação. Então o ID deste layout vai ser layout principal. Certo? Sem nenhum componente de interface no momento. E a nossa classe activity que foi criada sem nenhum código dentro, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai entender é que basicamente a gente tem dois tipos de menus, três tipos de menus que a gente pode ter num aplicativo Android, básicos. Um menu de opções, que é o que a gente vai fazer neste projeto, que é um menu que pertence à activity como um todo. Então, basicamente ele vai ter opções que seriam pertencentes à activity. O menu de contexto, que normalmente você vai utilizar ele com componentes que vão ter itens, e você vai abrir este menu para um item deste conjunto de itens que estão sendo exibidos. Então você vai trabalhar com conjuntos. E o menu pop-up, que é basicamente em cima de um componente de interface, que você pode abrir este menu em cima deste componente, que não necessariamente ele vai ter itens de dados sendo exibidos, ok? O menu de opções que a gente vai fazer agora, ele é o principal, diria, do aplicativo Android, né, e bem simples de utilizar. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa criar um layout para o menu. Então, para isso, a gente vai vir aqui na pasta res, new, e aí a gente vai criar aqui, por exemplo, um new Android Resource File. E aqui a gente vai criar o nosso arquivo, dar o nome dele de principal underline opções. Então é da activity principal e é o menu de opções. O tipo dele, aqui a gente coloca para ser um menu. Ok? Então é um tipo de resource type. E só ok. Fazendo isso, ele vai criar uma pasta chamada menu, que está aqui dentro do resource, e o arquivo nosso principal underline opções, que está aqui sendo exibido, e ele abre um editor visual de menus. Esse editor de menus, ele é um editor muito mais simples do que o editor de layouts, porque é muito mais limitado à edição de menus, ok? O que a gente vê aqui como um preview desse menu, obviamente a gente vai ver que ele é muito menos aproximado do que o de layout, tá ok? O de layout ele é muito próximo do que vai realmente acontecer no aplicativo, aqui nem tanto. Bom, se a gente olhar aqui a palheta de opções, ela é bem reduzida, né? A gente tem o Cast Button, que é para eu colocar um botão para compartilhar mídia, normalmente, seja de vídeo ou seja de áudio, tá? O menu item, que é o nosso principal componente de um menu. É esse cara aqui que na verdade equivale a um botão, poderíamos um button dentro de um menu visual. O search item, que é para você colocar aquela opção de procurar um item, né, de pesquisa na barra do aplicativo. Um switch item, que é um menu item com cara de switch, né, aquele componente visual que tem uma chavinha que vai liga e desliga, por exemplo, né, que tem a mesma função de um toggle button. O menu, que seria colocar um menu dentro de um menu, né, e o group, que ele agrupa opções. Então a gente vai mostrar, obviamente, por exemplo, o cast button e o search item, eles dependem de muita programação extra, porque na verdade você vai utilizar apenas o menu para acessar essas funcionalidades. Então a gente não vai ver nesse exemplo não.
Os outros a gente pode estar dizendo que são bem parecidos, a gente vai utilizar aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai utilizar o menu item, a gente arrasta o menu item para dentro do componente tree aqui, ó, e ele aparece visualmente aqui. Eu não configuro o layout das opções de menu, tá? Ele não tem um gerenciador de layout que vai dizer posição XY. Eu só basicamente digo a ordem que eles vão ser apresentados e os comportamentos que eu espero desses itens. Eu basicamente não configuro o layout deles, tá? Na questão de menus. Se a gente olhar, tem o arquivo XML que é gerado, está aqui do lado, tem a tag menu e aqui tem um item que foi o que a gente adicionou agora, tá? Então esse item aqui, o primeiro item que a gente colocou, a gente vai ter esses atributos básicos, um ID, que eu vou dar um ID para ele caso eu queira acessar via programação. Então vamos chamar esse cara de menu item salvar, por exemplo. Ele pode ter um texto associado a ele, então vamos criar uma string aqui para ele. Então new string value, salvar, com valor salvar, ok? Então temos aqui o string salvar, e vamos colocar mais um menu item aqui, só para a gente ter dois menus itens. Eu posso mudar a ordem deles aqui sem problema nenhum. A ordem que eu coloco é a ordem que vai ser exibida. Esse segundo menu item, a gente vai chamar ele de menu item excluir, com uma string valendo excluir, ok? E depois a gente vai ver o que mais acontece. A gente vai fazendo aos poucos aqui o exemplo. Então, meu menu item, meu menu tem dois itens colocados aqui, que só tem um string em cada um. E esse arquivo de menu, para ser usado por algum layout, né, a gente precisa programar isso na classe Activity. Então vamos configurar nessa classe Activity aqui. Ok? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder exibir o menu é sobrepor um método que ele é chamado toda vez que eu influo o menu. Ok? Que eu crio o objeto do menu pela primeira vez. Então vamos sobrepor ele. Eu chamo, no caso do Android Studio, Ctrl+O, e aí eu vou procurar o método que eu quero sobrepor, vai ser on create options menu. Então on create, né, que eu vou criar, ele vai ser chamado toda vez que eu criar pela primeira vez o objeto de um menu de opções. Ok? E se ele vai passar como atributo aqui o menu que vai ser inflado. Então, no caso, como a gente está usando o app-compat, ele vai ter um objeto menu já associado à minha activity, que quando eu quiser, o usuário for lá abrir o menu, né, ele vai chamar esse método aqui, ok? Aqui, o que a gente vai fazer dentro desse método? A gente pega o método getMenuInflator da activity, o método inflate, e aí eu vou dizer qual layout eu quero utilizar para inflar esse objeto menu. Esse layout é o que a gente criou lá no nosso pasta res. Então vai ser r.menu.principal opções. E esse layout vai ser inflado neste objeto menu que foi passado como parâmetro aqui do próprio método. Então a primeira opção é o layout, a segunda opção é o objeto que já veio aqui pelo próprio método que vai ser inflado, ok? Bom, aqui tem o do pai aqui, a gente não vai nem usar esse cara aqui, e return true, né? Eu tenho que retornar um booleano para este método. Então esse cara aqui vai ser responsável por inflar um menu de opções para essa nossa activity, certo? Criamos o layout, sobrepomos o método onCreateOptionsMenu e agora a gente pode executar e ver o que acontece. Bom, ele abriu aqui nosso aplicativo. Então, temos aqui uma activity sem nenhum layout, né? E aqui apareceu os três pontinhos no canto superior direito, que indica que essa activity tem um menu de opções. Ok? E está aqui as nossas duas opções de menu, salvar e excluir. Obviamente, se eu clicar aqui, ele não faz nada. O método onCreate ele foi chamado só a primeira vez que eu criei o objeto menu. Tá, ok? Toda vez que eu vou chamar ele novamente, ele não vai passar pelo método onCreate, apenas na primeira vez que o objeto é instanciado. Ok? Bom, então o onCreateOptionsMenu
ele basicamente vai inflar o menu. Então não temos muita questão em relação a isso. A outra questão é como é que a gente vai tratar esse clique nesses eventos aqui, né? Nesses botões, nesses menus itens. Então para fazer isso, o jeito mais tradicional é a gente sobrepor um outro método na Activity que vai tratar do clique nesses botões aqui, ok? Então, Ctrl O para sobrepor um método, e ele vai ser on options, porque eu estou usando o menu de opções, item selected. Já mostrou aqui. Então está aqui on options item selected. Esse método ele faz par com o create options menu, né? Temos três métodos basicamente que lidam com o menu de opções. O onCreate, que vai criar o objeto do menu pela primeira vez. O onPrepare, que ele é chamado toda vez que o menu é exibido, e eu vou utilizar ele se eu quiser fazer alguma personalização durante a execução do aplicativo. E o onOptionsItemSelected, que é chamado toda vez que uma opção de um menu item é clicada no menu de opções, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui para a gente fazer o tratamento é bem simples nesse caso aqui. Então a gente pode colocar um switch que vai receber o item, que é o meu parâmetro que vai ser passado aqui, que foi o menu item clicado, ponto, get item ID, ok? O item ID vai devolver o ID do menu item. Lembrando que a gente colocou IDs nesses caras aqui, ó. A gente colocou o salvar e o excluir, correto? Então aqui eu vou colocar case RID menu item salvar. A gente vai fazer alguma coisa. E case id menu item excluir, a gente vai fazer outra coisa, ok? E se não for nenhum menu que eu tratei, nenhuma opção de menu que eu tratei, né? Eu vou chamar o default aqui e vou chamar o pai aqui, que é o return com super onOptionsItemSelected. Então, onOptionsItemSelected vai receber já o menu item clicado. Pelo ID que eu atribuí, eu consigo saber se foi o botão salvar ou excluir, ok? E para a gente ver essa ação ocorrendo, para a gente ver alguma coisa visualmente, a gente pode usar o toast, né? Então a gente pode colocar uma função aqui para mostrar, né? Então eu coloco aqui um private void, por exemplo, mostrar mensagem, que recebe uma string, texto, e aqui dentro eu chamo um toast, make test, o contexto vai ser a própria aplicação, o texto, que eu vou passar por parâmetro, o tempo aqui eu vou colocar um long.show, ok? Então mostrar a mensagem aqui, passo o texto e mostra um toast. E aqui, se for salvar, então a gente vai fazer aqui o mostrar a mensagem, certo? A gente pode pegar até o getString que já existe do botão salvar, né? Do menu item, string salvar. Esse cara aqui mais foi clicado, certo? Então esse cara aqui foi clicado. Essa string a gente vai extrair ela, então extract string, chamar de foi clicado e com este valor. Então ficou com essa mensagem aqui. Então get string e o foi clicado. E se for o excluir, mesma coisa, a gente vai fazer. Isso aqui no caso aqui vai ser o botão excluir, foi clicado, ok? E o foi clicado, que está lá no strings XML, eu vou querer dar um espaço antes do texto lá do salvar excluir, então eu vou colocar ele entre aspas duplas, para poder manter um espaço antes do F aqui, né? Porque por padrão ele daria um trim no começo e no final da string. E o appname, que é usado para o nome do nosso aplicativo, vai ser menu
né, de opções, que é o tipo de menu que a gente está tratando nesse aplicativo, ok? Salvar excluído, foi clicado. Então, voltando aqui, já está tudo criado, vamos executar o aplicativo novamente. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver o que aconteceu, né? Ele está dando um erro de faltando um return em alguma parte que a gente esqueceu. Se eu clicar aqui, ele está dizendo que faltou um return aqui, ó, nosso menu onOptionsItem selected, porque ele retorna um booleano, certo? E a gente colocou aqui dentro do nosso switch 2 breaks, né? Então aqui não vai dar certo mesmo. Então aqui eu tenho que retornar um true e aqui eu vou retornar true, né? Indicando que deu ok no tratamento. E o default retorna o que vier do cara de cima aqui. Então vamos novamente executar. Bom, abriu o aplicativo, menu de opções, tem o salvar. Se eu clicar salvar, salvar foi clicado, aparece aqui embaixo. Se eu apertar o excluir foi clicado, aparece aqui embaixo. Então, o nosso onOptionsItem selected pega o tratamento do clique, chama o mostrar mensagem, que aqui no nosso caso vai mostrar um toast. Ok? Essa é a forma mais simples de eu fazer um menu de opções. Eu pego e influo ele, uso o onOptionsItem selected para identificar qual menu item foi clicado e a partir disso eu faço a ação que eu quero naquele menu. Ok? Bom, o que mais que eu posso fazer com o menu? Então vamos fazer umas coisas a mais. Bom, primeira coisa, eu vou colocar mais um menu item aqui embaixo e vamos chamar esse menu item aqui de menu item usar dados. Ele vai ter uma string associada a ele chamada usar dados, contexto usar dados, ok? Já aparece aqui visualmente. É importante entender, vamos deixar ele para o final aqui. É importante a gente entender que, como eu falei, a gente não configura o layout do menu, e sim apenas a ordem e o comportamento que a gente espera das opções dele. O salvar, se a gente olhar agora nos atributos dele aqui, dos menus itens, eu posso associar um ícone também, além do texto, em cada menu item. Então no salvar a gente vai clicar aqui nos 3 pontos para procurar e usar um drawable como ícone para essa imagem. Vejam que aqui, quando eu estou pesquisando agora no Resource, ele dá o drawable, né, que eu posso usar uma cor também, do projeto, né, do Android ou dos atributos do tema que eu estou usando no meu aplicativo, né. O Android aqui seria do SDK que a gente está utilizando no desenvolvimento do aplicativo, né, seria o padrão que vem junto com o SDK. E o projeto é o que eu coloquei dentro do meu Resource. Tá? Vamos procurar pela palavra save. E ele já traz para mim, ó, uma opção IC-save que está na própria pasta Android. Então eu poderia carregar um drawable, jogar lá no res e ele apareceria na minha pasta project aqui, por exemplo, né? Mas eu não tô, eu vou usar o IC-save aqui. Então pega esse cara aqui, tem uma opção, ok? Vejam que não mudou nada visualmente aqui, tá? Então esse ícone, na verdade, ele vai aparecer só se a minha opção de menu for para cima do aplicativo. Isso vai ocorrer de acordo com o meu show as action aqui, ó. O show as action é um atributo de um menu item que indica se eu quero que esse menu item apareça na barra do aplicativo como uma ação, que é normalmente o que a gente coloca na barra de aplicativo. Eu posso configurar essa opção, o show as action, never, né, nunca vai aparecer, é o padrão, if room, se couber, sempre com texto ou collapse action view, que na verdade ele vai ser expandido via alguma ação de programação. Tá? Então normalmente a gente utiliza if room. Tá? Vejam que visualmente ele já subiu aqui no preview dele, de menu, no editor de menus. Então ele vai aparecer dessa forma aqui. Tá? Vou pegar o excluir e vou fazer a mesma coisa. Vamos procurar uma imagem aqui padrão, delete. Assim, apareceu 3 opções aqui do padrão Android. Vou pegar a lixeirinha que combina com o salvar lá com o disquetinho. Dou OK e o atributo aqui if room.
Vejam que ele não subiu aqui no meu editor visual. Ele está com a mesma configuração do salvar e não subiu. Isso ocorre porque, na verdade, quem vai definir se o meu ícone vai aparecer, meu menu item vai aparecer em cima na barra de aplicativo com o ícone, ou se ele vai ficar exibido embaixo, é o SO do usuário, onde está rodando o aplicativo. Então a gente não sabe, na verdade, qual é a tela do aplicativo, tela do aparelho do usuário. Então quantas opções vão caber em cima no menu de opções depende do aparelho. Então isso vai ser definido em tempo de execução. Eu posso dizer que eu espero que o menu item apareça na barra de aplicativo como ação, com uma imagem, né, com texto se eu quiser também, mas se isso vai ocorrer ou não depende do SO onde o aplicativo está sendo executado, e depende do hardware do dispositivo. Tá? Então a gente só define aqui o que a gente gostaria que ocorra, tá bom? E o usar dados aqui, que é o outro menu item, a gente vai fazer algo diferente. O menu item ele é bem flexível, na verdade. Ele pode se comportar como diferentes tipos de botões, que a gente já utilizou em outros exemplos. Então esse usar dados, por exemplo, a gente vai marcar ele para ser checável. Então tem aqui a opção checável, eu vou ativar ela. Quando ele está com esse pretinho, significa que ele está seguindo o padrão do componente, né? Então está checável, significa que eu posso marcar esse usar dados como ter estado true ou false. Então ele deixa de ser um button apenas e vira como se fosse um checkbox. Então veja que ele mudou visualmente aqui. É o mesmo componente, só que com um atributo setado diferente. Se eu for no texto, aqui no XML, basicamente eu só tenho checkable valendo true, né? Bom, vamos executar aqui e ver o que acontece. Antes disso até, antes de executar, vamos tratar o clique nesse usar dados, né? Então, lá na classe Activity, a gente tratou salvar e excluir com o onOptionsItemSelected, ok? Mas existe uma outra forma de eu tratar um clique no menu item, que é eu criar um método que vai ser chamado diretamente pela aquele menu item, porque esse método está associado ao atributo onClick dele. Da mesma forma que a gente fez com os botões, certo? Quando era um button, um componente de layout, a gente utilizava um método que fosse public, void e recebesse como parâmetro uma view, certo? O nome tanto faz. No caso de menu item, a gente vai utilizar um método que é public, void, o nome tanto faz, a gente vai colocar aqui usar dados, mas que receba como parâmetro não uma view, mas sim um menu item, ok? Então esse é o padrão de um método que vai tratar um evento ou um clique de um menu item, public void e recebendo o menu item como parâmetro, ok? Uma vez criado o método, então usar dados, para ele ser chamado, ele vai ter que estar mapeado no no arquivo de menu, na opção que eu quero que esse método seja chamado. Então a gente vai lá no arquivo do menu item usar dados, vamos nos atributos dele, vai ter aqui o onClick, e aqui eu vou escolher aquele método lá, usar dados, dou Enter, ele vai setar aqui no atributo e vai incluir no XML um onClick chamando usar dados, tá? E aqui, obviamente, aí eu posso fazer o tratamento dele. Um check item, né, um menu item que é possível de ser checado, como esse cara aqui, ele não mantém o clique na hora que você clica nele. Então, se eu executar o aplicativo e clicar nesse menu item, nada vai acontecer. Eu preciso setar o estado dele via programação. Então, para isso, a gente vai usar esse método aqui. Tá? E como é que a gente faria isso? Como eu já recebo por parâmetro o item que foi clicado, tá? Basta eu fazer item set checked, certo? E aqui no caso a gente vai deixar ele setado com o valor oposto do que ele tem. Então, eu vou pegar item.getChecked. Item isChecked, que vai trazer o estado atual dele. E vou inverter esse valor. Ok? Então, eu pego o valor do item atual, se ele está checado ou não, inverto ele e uso a inversão desse valor para setar ele mesmo. Então, vai trocar. Se está falso, vira true. Se está true, vira false. Ok?
Isso visualmente. Vamos executar o aplicativo para ver o que acontece. Bom, abriu aqui o aplicativo e agora vejam que, diferente do que aconteceu no editor de menu, aqui no meu emulador abriu o menu de opções, ele já jogou na barra do aplicativo o salvar e o excluir como ícones. Os dois couberam aqui e ficou o menu de opções aqui oculto com usar dados, que foi a terceira opção que a gente colocou. Se eu clicar aqui no usar dados, vai chamar aquele método que vai mudar o estado do visual aqui do usar dados, né? Então, se eu não fizesse aquele set checked, isso aqui não ia aparecer marcado. Eu tenho que fazer isso para poder manter o estado no menu, ok? Então, é uma outra forma de eu tratar eventos o tratamento de cliques no menu item, que é basicamente eu criar um método específico que receba um menu item como parâmetro. Bom, voltamos às opções de menu. Ainda tem mais coisas que eu posso fazer no menu aqui de opções de uso. Então vamos agora trabalhar com group. Vou arrastar o group aqui no final. Então está aqui o group. Vamos dar um nome para esse group de group, né? Vou chamar ele aqui de group cores, ok? Um group, ele equivale a como se fosse um radio group. Então ele serve para controlar o estado de checagem de opções, nesse caso de menu itens. A gente vai colocar dentro desse group dois menus itens. Vamos jogar o primeiro menu item e o segundo menu item. Vejam que eles aparecem visualmente aqui embaixo já. O primeiro menu item a gente vai dar o nome dele de menu item azul, o ID dele, com a string azul. E o segundo menu item, vamos chamar ele de menu item vermelho, o ID dele, com a string vermelho. Opa, primeira chave, né? Então vou colocar em minúsculo aqui e depois o valor que é vermelho. Tá? Bom, visualmente não deu nenhuma diferença aqui, mas eles estão agrupados dentro de um grupo, né? No XML a gente pode ver que tem um grupo e dentro dele tem os dois itens. O grupo, ele define como é o comportamento de seleção dos menus itens que tem dentro dele, que formam um conjunto. Então eu posso mudar clicando no grupo e vendo a opção Shakeable Behavior. Eu tenho, né, nenhuma, todos ou single. O all significa que todos os menus itens que estão dentro do grupo podem ser checados, estarem checados simultaneamente. Então se eu colocar all, é como se todos os menus itens internos dele fossem checkbox, são individuais. Cada um pode estar checado ao mesmo tempo. Se eu colocar como single, significa que apenas um menu item dentro do grupo pode estar checado. E na prática significa que os menus itens vão se comportar como radio buttons. Então, o grupo vai controlar que apenas um desses caras esteja setado por vez, ok? Bom, então, feito isso, a gente vai tratar agora o clique nessas dois menus itens aqui. Vamos lá na classe Activity. E primeiramente a gente vai mapear aquele layout, né, que a gente pegou lá e criou um ID lá no começo do projeto. Eu vou criar aqui um private constraint layout e vou chamar esse cara de layout. Aqui no onCreate eu vou pegar a instância através do find view by id rid layout principal, ok? Então com isso aqui eu consigo acessar o objeto em memória constraint layout que está gerenciando o layout dessa activity. Bom, feito isso, eu posso vir aqui no Options Item Selected, certo? E aqui eu posso tratar os dois botões lá. Eu posso tratar o azul e o vermelho. Então aqui, case RID menu item azul, eu vou fazer alguma coisa e retornar true. Case RID menu item vermelho, eu vou fazer alguma coisa e também retorno true aqui. Tá? Bom, então vamos lá.
Se for o azul, eu vou pegar o layout, a gente já tem o objeto mapeado aqui, então vou pegar o atributo da classe, set background color, color.blue, uma constante. A classe color manipula cores e o blue é uma constante dessa classe, ok? Se for o vermelho, eu vou setar color como a constante red, tá? Então, o meu menu item, meu menu options item selected está tratando o salvar, né, que a gente já tinha feito, o excluir, o azul e o vermelho. Lembrando que só um desses dois vai estar setado por vez, tá? Se a gente executar agora, vamos ver o que acontece. Bom, abriu aqui o aplicativo, então tá lá, eu tenho usar dados, né, que veio desmarcado, o azul e o vermelho. Se eu clicar no vermelho, o fundo, o constraint layout, mudou a cor de fundo para vermelho. Se eu abrir o menu de opções, vejo que o vermelho não ficou marcado. Da mesma forma que eu falei aqui do usar dados, que eu teria que forçar a aparecer checado. Se eu clicar no azul, ele muda para o azul, porém não persiste aqui o estado, né? Então como é que eu vou fazer persistir esses dados, visualmente a seleção desse estado aqui? Então vamos lá no menu item, no tratador do botão Options Item Selected. Se for menu item azul, eu pego o item, que é o que foi clicado, set checked true. E se for o vermelho, item set checked true também. Ok? Então, basta eu setar os meus botões aqui para o estado deles estarem true. Se for o azul, o item aqui veio por parâmetro, né, que é o menu item, seta ele como true. Se for vermelho, seta ele como true. Vejam que eu não preciso desmarcar a outra opção, porque quem vai fazer isso é o meu group, que vai gerenciar essas opções visuais. Então vamos executar novamente o aplicativo. Bom, abriu aqui o aplicativo. Então agora, se eu clicar no azul, fica azul e marcou visualmente, né, a opção azul. Se eu clicar vermelho, apareceu aqui o vermelho e ficou marcado o vermelho. E usar dados aqui, se eu marcar, ele permanece marcado. Vejam que o menu item ele é checável. Então, no caso, os 3 menus itens aqui são checáveis. Usar dados, como ele não tem atribuição de nenhum grupo controlando ele aparece como checkbox. O azul e o vermelho aparece como radio buttons, porque o grupo está controlando que apenas um deles pode estar selecionado. Ok? Por vez. Vamos voltar lá no arquivo de menu. E por fim, vamos ver como que eu colocaria um submenu dentro desse menu de opções. Se eu quisesse colocar um submenu, eu teria que vir aqui e colocar primeiro um outro menu item. Vejam que ele apareceu dentro do grupo, né? Eu não quero dentro do grupo, eu quero fora do grupo. Deixa eu entrar aqui, vamos ter que fazer via XML então. Cadê esse cara aí? Vou colocar ele fora aqui. Pronto. Então tá o item aqui fora. Eu vou pegar aqui, recortar ele e colocar após o grupo. Então tá aqui. Certo? Então tem um grupo e o item após ele. Esse item aqui, ó, a gente vai chamar ele de menu item submenu. Ok? Então o ID dele e o texto dele, a gente vai chamar esse cara de submenu. Ok? Bom, então é um menu item normal, né? Sem que poderia ser clicável e tudo mais. Se eu pegar esse menu item e jogar em cima dele, da palheta aqui, o componente menu, automaticamente esse menu item serve para abrir um outro menu visualmente. Então tá aqui, ele apareceu até com uma setinha nele aqui, ó, que agora indica que ele é um submenu. E ele aparece aqui na palheta de componente tree uma opção de eu inserir mais itens dentro dele.
Eu vou colocar aqui duas opções, então, dois menus itens. O primeiro eu vou chamar de menu item opção 1, com o texto opção 1 valendo opção 1. E o segundo menu item opção 2 valendo opção 2, opção 2, ok? Então, a minha árvore de componentes do menu ficou assim. Então, tem um grupo que tem dois menus itens inteiros dentro deles, e tem um outro menu item aqui que tem uma tag menu que permitiu colocar mais dois menus itens dentro dele. Vamos ver como é que fica a execução do aplicativo agora. Bom, abriu aqui o aplicativo. Então, se a gente abrir o menu de opções aqui, né, que está oculto, apareceu o submenu. Se eu clicar nele, automaticamente ele abre o outro menu com as opções 1 e 2 que eu poderia tratar dentro do Options Item Selected lá, ok? Obviamente, por mais que seja possível criar um submenu dentro de um menu, isso não é aconselhável no dispositivo móvel, porque não é muito prático, né, eu ficar abrindo menus dentro de menus dentro de menus. Aí o ideal seria utilizar uma outra forma de exibir esse conjunto, esse subconjunto de opções, tá? O menu de opções que a gente viu aqui, ele é um componente que faz parte da arquitetura de um aplicativo Android e ele é bastante utilizado. Por mais que a gente tenha hoje outros recursos que visualmente são muito bonitos, né, de utilizar fragmentos, de eu entrar com menus laterais de rolagem, mas o menu de opções é um componente básico que, obviamente, a gente vai usar em todos os aplicativos nossos, tá? Então, como eu falei, tem mais opções de fazer menus. O menu de opções, eu vou colocar nele opções de ação que pertencem à Activity como um todo. Então, ele não se preocuparia com elementos internos visuais que estão no meu layout da minha Activity, tá? E sim a Activity como um todo, o menu de opções. E ele diria que é o principal menu que a gente utiliza. E os outros tipos de menus básicos, que é o menu de contexto e o menu pop-up, né, desses o menu de contexto é muito utilizado também, porque a gente utiliza normalmente a exibição de itens na interface, onde eu posso querer fazer alguma ação com algum item de um conjunto exibido, tá? E para isso eu utilizaria o menu de contexto, que a gente vê num próximo exemplo. Neste projeto, então, fechamos aqui. Obrigado por ver o vídeo.